Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar para iniciar a aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve, Senhor, diante da tua presença nesta hora. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Bom, nós vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. A nossa lição de hoje é a paternidade divina, né? Só relembrando, nós estamos estudando aqui as lições bíblicas da CPAD, que nesse trimestre tem como título A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E é um tema que eu entendo ser muito essencial e muito importante para as nossas vidas. Então hoje nós vamos falar e nos aprofundar um pouco mais no fato de que a primeira pessoa da Trindade, ela é Pai. Porque assim nos ensina a Bíblia, para que a gente o chamemos de Pai. Então nós vamos ver isso. Por que ele é Pai? Como ele ficou sendo Pai? Então nós vamos falar a respeito disso, sobre a paternidade divina, paternidade de Deus. E saber que Deus é Pai, e que é um Pai que nos ama, e que nos trata como filhos amados, isso muda tudo relacionado à maneira como nós podemos nos relacionar com Deus. E isso é algo maravilhoso, entender que nós somos filhos de Deus. Claro que somos filhos por adoção, por meio de Jesus, mas sim filhos de Deus, presenteados por Deus por essa filiação. Nós somos filhos como um dom de Deus, né? E glória a Deus por isso. E o nosso texto áudio, ele diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Então aqui no nosso texto áudio, que é o nosso texto principal, João está dizendo que, dando testemunho que eles viram, né? Então é algo, está falando de forma assim, para não deixar qualquer tipo de dúvida, dando toda a certeza, dizendo que nós vimos e nós testificamos sobre isso. Quer dizer, nós vimos com os nossos olhos, nós o tocamos, nós andamos com ele e nós damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, para ser o Salvador do mundo. Aí nós temos a nossa verdade prática, que diz assim: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então aqui a verdade prática está falando da revelação de Deus, né? De que Deus ele é nosso Pai. E isso aconteceu por meio do Filho, por meio de Jesus, e ao nos enviar o Espírito Santo como selo dessa filiação, nós temos certeza de que nós somos filhos de Deus, né? Porque o Espírito é quem confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aqui na parte final aqui dessa verdade prática, ele vai dizer assim: aperfeiçoando-nos no amor. Esse aperfeiçoando-nos no amor, eu fiz um adendo aqui, porque tem gente que confunde isso. Porque não é no sentido de que o amor de Deus ele é aperfeiçoado. Não é isso. Porque o amor de Deus ele já é perfeito. Mas indica que nós, ao sermos recebidos como filhos de Deus, somos nós que somos aperfeiçoados nesse amor. E esse amor em nós, ele precisa ser a cada dia desenvolvido. Quer dizer,
hoje eu devo amar mais do que ontem e amanhã eu tenho que estar amando mais do que hoje. Então este amor, ele deve ir se aperfeiçoando, ele deve ir se desenvolvendo em nós, tá certo? Então, nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe. 1 João, capítulo 4, dos versículos de 13 a 16. Quem pode ler para mim o versículo 13, por favor? Nisto conhecemos que estamos nele e em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Quer dizer, nós sabemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito que habita em nós. Por causa disso, nós sabemos que estamos nele e ele em nós. Versículo 14. Acreditamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. O 15, por favor. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então quer dizer, qualquer, certo? Qualquer que tiver confessado que Jesus é o Filho de Deus, o que é confessar Jesus como Filho de Deus? É reconhecer que Jesus é Deus da mesma essência com o Pai, como nós já vimos estudando nas lições anteriores. Quem reconhece Jesus dessa forma como o Filho de Deus, como o Deus encarnado, então isso mostra, é uma evidência de que nós somos filhos de Deus. E mostra que Deus está em nós e que nós estamos nele. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus. E Deus em ele. Olha só que declaração maravilhosa aqui da palavra de Deus, né? Você vê que lição maravilhosa essa de hoje, né? Nós temos a nossa palavra-chave de hoje, que é paternidade. E já vamos aqui para a nossa introdução. Então, aqui na introdução da lição aqui da revista, nós vemos que o comentarista aqui, ele nos fala que nós vamos estudar hoje uma das verdades mais consoladoras da fé cristã. Que verdade é esta? Deus é Pai. E não é Pai apenas como um título bonito ou como se fosse uma metáfora. Com a lição de hoje, nós vamos aprender que essa paternidade ela é revelada por meio da Trindade. E como é que essa paternidade ela aparece mais claramente? Ela é reconhecida na confissão de Cristo, que nos garante nossa comunhão com Ele, e essa paternidade nos capacita a viver com confiança e fidelidade a Deus. Eu anotei aqui algo da revista Ensinador Cristão, que ela diz o seguinte, falando dessa lição de hoje. Na presente lição, nós veremos com maiores detalhes a paternidade divina, bem como o amor divino que nos capacita a viver nossa filiação com Deus diante do mundo. Então, na lição de hoje, nós vamos caminhar em 3 pontos. Primeiro, como a paternidade do Pai é revelada a nós. Depois, como nós reconhecemos essa paternidade. E, por fim, como nós experimentamos o amor do Pai no nosso dia a dia. O primeiro ponto da lição é a revelação da paternidade do Pai. E o primeiro subponto é definição da paternidade do Pai. Então, quando a Bíblia ela fala de Deus como Pai, não está dizendo apenas que Ele cuida, embora Ele cuide também de nós, mas está dizendo que a paternidade ela é um atributo da primeira pessoa da Trindade. Por quê? Qual é o atributo dele? Ele é Pai. Então, Ele é o Pai também no sentido do que Ele é a fonte de tudo. Ele é o soberano, e Paulo diz, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Então aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós precisamos entender essa expressão. Ele é o princípio sem princípio. Isto é, o Pai, ele não é gerado. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. E o Pai, ele é aquele que gera o Filho. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2,7. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. João 14,26. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, aplicando aqui ao nosso coração. Então, se ele é o originador de tudo, então nós podemos descansar no cuidado dele. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu separei aqui uma declaração de fé, que é declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu já citei aqui a nossa declaração de fé na nossa aula inicial lá. Mas eu peguei essa declaração de fé das Assembleias de Deus em cima do material da CPAD, porque ela segue a mesma linha teológica da nossa igreja. E ela explica de uma forma bem didática essa atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que diz essa declaração de fé? Ela diz o seguinte: a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, a realizou. Quando o Filho retornou para o céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o Ensinador. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta, e da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Pai e do Filho não é sinônimo de inferioridade. Então, essa é uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando você pensa em Deus como Pai, você pensa mais em autoridade, em alguém que tem autoridade sobre a sua vida, ou você pensa em cuidado, em alguém que cuida de você? Pergunta para vocês aí. O que vocês acham? Vocês pensam mais em autoridade ou em cuidado quando você se refere a Deus como Pai? Pode responder. Eu acho que cuidado, né? Cuidado. Ninguém pensa em autoridade? Eu penso mais como autoridade. Mais como autoridade. Então, e a verdade é que essas duas coisas caminham juntas, né? Tanto autoridade quanto cuidado. É uma pegadinha. Vamos lá para a segunda parte aqui. A paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus, ela não começou no tempo. Deus não virou Pai quando Ele criou o mundo, né? Nem quando Jesus nasceu em Belém. Jesus mesmo disse ao Pai, em João 17,5: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, o relacionamento pai e filho é anterior à obra da criação. Então, não houve momento em que Deus se tornou pai. O pai sempre foi pai, e o filho sempre foi filho, e o Espírito sempre foi o Espírito. Então veja como a Bíblia fala disso para a gente entender melhor. Efésios 1, de 3 a 4 fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Hebreus 1, de 2 a 3. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Em cima disso, eu peguei alguma coisa aqui da revista Ensinador Cristã, revista Ensinador Cristão, que reforça o seguinte: a paternidade de Deus, ela não tem um início no tempo. Deus é Pai desde a eternidade, ou seja, desde sempre. Isso nos remete de que as pessoas do Filho e do Espírito Santo coexistem com o Pai desde a eternidade, tendo em vista que os três compartilham da mesma natureza divina. João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. O pastor Douglas Batista, que é o comentarista da revista desse trimestre, ele resume de modo direto dizendo o seguinte: Deus Pai, ele não se tornou Pai em um ponto da história, mas ele sempre foi Pai. Antes que o mundo existisse, já havia ali uma comunhão gloriosa entre o Pai e o Filho. Então, antes de existir criação, já existia comunhão plena em Deus, na divindade. E isso é algo que muda a nossa visão. Deus, ele não cria nada porque ele estava sozinho. Na Trindade já havia comunhão e amor perfeito nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele cria e salva por um amor que já é eterno e nos cria também para que nós pudéssemos ser participantes deste amor, para que ele pudesse compartilhar o amor que já era algo eterno entre eles. Terceiro ponto, ou subponto: o Pai gerou o Filho. Então, aqui é um ponto sensível aqui da nossa lição, né? A gente precisa prestar atenção nesse ponto aqui. Gerar o Filho não significa criar o Filho. A geração do Filho não implica criação do Filho, porque o Filho sempre existiu com o Pai com a mesma essência. João 5:26 diz: porque como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Eu e o Pai somos um, já citamos João 10:30. Então, Deus Pai, ele não recebeu vida de ninguém. Deus Pai é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. O Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O comentarista aqui da lição vai esclarecer da seguinte forma: a expressão "eu hoje te gerei" não se refere a um tempo cronológico, a um ato temporal ou criacional, mas a uma realidade eterna. Ele também fala: a geração eterna é a forma como o Filho se distingue do Pai, sem deixar de ser Deus. Trata-se de uma relação ontológica, quer dizer, relacionadas ao ser de Deus. E não implica tempo, origem ou inferioridade. Então é como as pessoas se distinguem. Um é Pai, outro é Filho e outro é Espírito Santo. E eles são isso desde sempre. Porque Deus não tem início, Deus nunca teve, iniciou, nunca foi criado por ninguém. Deus é Deus, Ele é o Criador, nunca se tornou ou foi criatura. Estão entendendo? Por isso, quando confessamos Jesus como Filho, nós não estamos falando de alguém menor na Trindade.
estamos falando do Filho eterno, e esse Filho é o Deus verdadeiro. 1 João 5,20 fala isso. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? É o Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, reconhecendo Jesus como o verdadeiro Deus e como a vida eterna, nós estamos no Pai e o Pai está em nós. 4. O Pai nos concede o Espírito. Então, em 1 João 4, versículo 13, vai dizer assim: nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois ele nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo, ele tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Conforme João 15, 26, que diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 16, 7. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, o Espírito Santo, nós já estudamos aqui, ele é o próprio Deus, enviado para estar para sempre conosco. Em Atos 5, de 3 a 4, eu já até citei aqui na aula anterior, na primeira aula, diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ananias mentiu para quem? Para quem Ananias mentiu aqui, esse texto falando? Para o Espírito Santo. E retivesse parte da idade. Vocês lembram dessa parte da Bíblia? Sim. Aí prossegue aqui: vocês não mentiram aos homens, mas mentiram para Deus. Então fala que mentiu para o Espírito Santo e termina falando: vocês mentiram para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. João 14, 16, 17 fala: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então é o Espírito Santo quem nos aproxima do Pai. Efésios 2, 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. E é o Espírito quem testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. E o Espírito é quem nos guia em toda a verdade. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mais duas citações aqui, só para deixar bem enraizado isso aqui. Efésios 1, 4. O Pai nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. Jesus Cristo, o Filho, morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Romanos 5, de 6 a 10. E, segundo a Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, ela diz o seguinte: o Espírito Santo é quem nos traz os benefícios da salvação e nos separa, nos torna santo, nos santifica para o serviço a Deus, segundo Tessalonicenses 2,13. A Bíblia de estudo pentecostal fala o seguinte: uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção de filiação, a convicção de que nós somos filhos de Deus, e desse amor filial que leva o crente a conhecer a Deus como Pai, segundo a Bíblia de estudo pentecostal. Então aqui nós chegamos no resumo aqui da parte 1 do nosso estudo de hoje. Diz: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Vamos para o segundo ponto da lição.
reconhecendo a paternidade do Pai. Primeiro subponto, confessar a Cristo como Filho. Então agora nós vamos para a evidência de que Deus é Pai, ou para a evidência em nós de que nós somos filhos. Então como é que isso aparece de forma evidente na vida do crente? João é quem responde. 1 João capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É o nosso texto áureo. Então, confessar que Jesus é o Filho de Deus, e como já dissemos, é declarar que ele é Deus, na mesma essência, junto com o Pai. Não é só a gente dizer algo bonito, mas é uma declaração pública de fé que sinaliza que Deus habita realmente no coração do crente em Jesus. E Romanos 10, de 9 a 10, vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E a gente precisa lembrar que essa capacidade para nós confessarmos e crermos nisso, isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. E 1 Coríntios 12, 3 vai dizer: ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer Jesus é anátema, Jesus é algo sem valor, né? Jesus é amaldiçoado, né? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Então, confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e pelo poder do Espírito Santo crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos é a única forma legítima de nós termos acesso ao Pai. Conforme João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O detalhe aqui é do verbo, né? Ninguém vem. Ele não diz ninguém vai. Então, ninguém vem, tem que passar por ele, por Jesus. Né? Ele não diz ninguém vai a Deus. Falou, ninguém vem a Deus, a não ser por mim. Então, negar o Filho é negar que Jesus é Deus, é negar o acesso ao Pai. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. 1 João 2, 23. Então, que possamos proclamar com ousadia para Jesus: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. E o comentarista aqui da revista, ele vai ampliar para nós esse entendimento até de um modo, vamos dizer assim, pastoral. Ele diz assim: a confissão de Cristo como Filho de Deus é condição para a salvação, essencial ao novo nascimento e à reconciliação com o Pai. Confessar a Cristo é viver em comunhão com o Pai. A presença de Deus se manifesta continuamente na vida do crente que confessa ao Filho, pois Deus está nele e ele está em Deus. 1 João 4,15. Essa confissão não se limita à fala, mas é acompanhada de uma vida coerente, marcada pela santidade, obediência e amor. O cristão é chamado a testemunhar publicamente sua fé, não apenas nos cultos, mas no dia a dia. Mateus 10, 32. O Espírito lhe foi dado, o Espírito nos foi dado para que a gente tivesse a capacidade de confessar que Jesus é o Filho de Deus. Vou continuar aqui no subponto 2, a perfeição do amor do Pai. Bora. Então, subponto 2, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. 1 João 4,16. O amor
do Pai é sacrificial e foi demonstrado ao enviar o seu Filho. Aí, texto áureo para nós, né? Principal, que a gente chama de a Bíblia em miniatura, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o único gerado dessa forma, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos adotou, nós fomos aceitos com Ele, e diante de Deus nós temos todos os direitos como filhos legítimos. 1 João 3,1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então nenhum poder ou circunstância pode nos afastar deste amor. Romanos 8, de 38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Esse amor, ele é pessoal, ele é voltado para cada filho que crê. O Pai vos ama, visto como vós me amastes e credes que eu saí de Deus. João 16, 27. Então, nossa salvação, ela brota da abundância do amor de Deus. Efésios 2, de 4 a 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o amor do Pai nos buscou e nos salvou, e nos lembra algo especial. Vou citar aqui que o pastor e mestre Antônio Gilberto vai lembrar algo especial para a gente aqui. Ele diz assim: fomos predestinados por Deus para a adoção de filhos antes da fundação do mundo, antes da existência do homem. Isso inclui qualquer mérito humano, quer dizer, exclui qualquer mérito humano e somente revela a graça infinita de Deus. Pastor Antônio Gilberto. Subponto 3. As bênçãos da filiação divina. E aqui é uma parte mais prática aqui. Fala assim: o amor de Deus lança fora todo medo, todo temor, especialmente medo do juízo. 1 João 4,17. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,18. Não, no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo, porque o temor, ele tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Então, o cristão, o crente em Jesus, ele não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas ele é um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, estardes em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Ezequiel 18, 24 fala: mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, porventura ele viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que ele transgrediu, e no seu pecado que ele pecou, neles morrerá. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois,
que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então a palavra nos orienta em Mateus 26, 41, que precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. E em Filipenses 2, 12 e 13 fala, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim operai, no sentido de desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. A nossa salvação ela deve ser desenvolvida com temor e tremor diante de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o segredo para que a gente ande em vitória, a gente andar em uma constância dependência de Deus, por meio do Espírito Santo, que é quem vai operar em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade do nosso Pai, que é também o Espírito Santo, que habita em nós, que vai testemunhar no nosso interior que nós somos filhos de Deus. E Ele é que vai extinguir de nós todo o medo de condenação. Efésios 1, 13 e 14 fala, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A Bíblia de Estudo Pentecostal vai até colocar num formato bem didático, como se fosse uma sala de aula sobre isso. Diz assim, como um pai carinhoso, ele se importa conosco, nos guia, nos recebe, para que possamos ter uma comunhão profunda e aberta com Ele. Através da fé em Cristo, temos acesso ao Pai a qualquer hora, para o adorá-lo e para expressar as nossas necessidades. 2. Como o Pai, Ele não tolera, ao contrário de alguns pais terrenos, o mal dos seus filhos. E Ele não falha quando é necessário discipliná-los corretamente. Fazer qualquer coisa menos do que isso não seria bom para nós. Deus, Ele se opõe ao pecado e àquilo que o pecado pode fazer contra os seus filhos. 3. Como um Pai Celestial, Ele pode castigar, assim como abençoar. Reter como dar. Agir tanto com justiça como com misericórdia. A maneira como Ele responde aos seus filhos depende da fé deles e da obediência que demonstram a Ele. No entanto, podemos ter confiança de que toda a direção e disciplina que recebemos de Deus são para o nosso bem. Então, outras duas frases que reforçam a identidade do crente. Segundo o dicionário bíblico Baker, diz assim, os filhos adotivos de Deus desfrutam de todos os direitos de um filho natural, legítimo, incluindo a oportunidade de poder chamar a Deus de Pai, como Jesus fez. O comentarista aqui da nossa revista vai destacar o seguinte, o Espírito Santo, ele introduz o crente em uma relação de adoção, não de servidão. Somos filhos de Deus. A Bíblia de Estudo e a Pregação Pessoal vai dizer, Deus não é egoísta, Deus não é avarento, e não temos que nos implorar e nem nos humilharmos quando apresentamos os nossos pedidos para o nosso Pai. Ele é um Pai amoroso que entende, cuida e consola. Se os humanos podem ser bondosos, imagine quão bondoso pode ser o nosso Deus que criou a bondade. Aqui nós chegamos no resumo da parte 2. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Aí vamos para o nosso ponto 3, a experiência do amor do Pai. Nosso primeiro subponto vai dizer o amor é aperfeiçoado no crente. A partir daqui, nós vamos buscar, em cima de todo esse conceito teórico que nós vimos até agora,
que é muito importante porque serve de base de entendimento para nós, e nós vamos buscar agora desenvolver a parte prática para as nossas vidas em cima deste ensino de hoje, tá bom? E que fique claro o seguinte: o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós é obra do Espírito Santo. E guardar a palavra é o meio pelo qual o amor de Deus é confirmado e amadurecido nas nossas vidas. 1 João 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Jesus também nos fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado de meu Pai. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Comparando só as traduções, a NVT, ela pega esse texto e diz assim: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando na sua vida. Desse modo, nós sabemos que estamos nele. Ou seja, essa obediência aos mandamentos, aos ensinos da palavra de Deus, é uma evidência de um amor verdadeiro por Deus, pois quem ama de verdade obedece. Isto porque, segundo a Bíblia, não há amor a Deus sem compromisso com a sua vontade. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Devemos viver de maneira que a nossa prática ela aprofunde a realidade do amor de Deus no nosso coração. Tiago 1,22 vai dizer assim: para nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, refletir o caráter de Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Mateus 22, de 37 a 40 diz: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal vai nos trazer uma aplicação simples, mas profunda. Ela diz assim: quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele fez da oração a pedra fundamental do relacionamento deles com Deus, o Pai. Deus perdoou os nossos pecados e agora nós é que devemos perdoar aqueles que pecarem contra nós. E eu vou aqui fazer uma pausa, né, só para mais uma reflexão. Então, eu peço aí que você, no seu lugar, para agora, para pensar o seguinte: será que tem alguém na sua vida que você precisa perdoar? Alguém que lhe causou algum tipo de dor, de sofrimento, de perda? Só pense, só lembre, não precisa falar. Agora responda aí para você mesmo: meu amor, nesse sentido, em obediência a Deus, relacionado a este fato, está realmente amadurecendo ou está estagnado? Não está se desenvolvendo. Só para reflexão. Segundo subponto: o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito o seu amor. Então Deus é invisível, mas o seu amor, ele se torna visível para a humanidade quando os seus filhos, os cristãos, vivem e praticam este amor mútuo entre eles. João 13, de 34 a 35, vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei
uns aos outros como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amardes uns aos outros. Né? A lei dizia para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Aí vem Jesus e fala, vou dar um novo mandamento para vocês. Não é amar ao próximo como a si mesmo. Vocês têm que se amar como eu vos amei. Eu amei vocês tanto que eu entreguei a minha vida para morrer por vocês. Então quem ama de fato e em verdade, por meio do amor prático, revela que conhece a Deus. O amor torna real a presença de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. A Bíblia de estudo de aplicação pessoal, ela é direta aqui. Ela diz assim, o amor de Deus é a fonte de todo amor humano e se espalha como um fogo. Ao amar os seus filhos, Deus acende uma chama nos seus corações. Estes, por sua vez, amam os outros e são então aquecidos pelo amor de Deus. É fácil dizer que amamos a Deus quando tal amor não nos custa nada do que a nossa participação semanal em uma igreja. Mas o verdadeiro teste do nosso amor é como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, os membros da nossa família, os nossos irmãos em Cristo. Não podemos amar verdadeiramente a Deus enquanto negligenciamos o amor àqueles que foram criados à imagem de Deus. Terceiro subponto, fomos amados primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então a salvação, a fé, a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor de Deus. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Fomos amados antes de qualquer movimento nosso em relação a Deus. Antes de nós fazermos qualquer coisa indo em direção a obedecer a Deus, Deus nos amou antes. Efésios 2, de 4 a 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quer dizer, nós somos amados no pior estado possível, no nosso pecado, mortos em nossas ofensas. E mesmo assim, Deus nos recebeu como seus filhos. E por meio de Jesus fomos salvos pela sua graça. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós somos adotados por Deus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. E somente pelo Espírito de Deus nós conseguimos amar a Deus e amar ao próximo. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Houve uma cruz ensanguentada que foi preparada por amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. João 15:13. Então espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a este amor revelado. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 a 15.
Então nós somos chamados para viver não mais para nós mesmos, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. E a conclusão prática dessa parte desse nosso estudo de hoje, ela é muito forte. E em cima disso, a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal vai falar o seguinte: Deus, Ele poderia ter nos deixado espiritualmente mortos em rebelião contra Ele. Poderia ter nos abandonado, escravizados por nossos pecados. Mas Ele não nos deixou nessa situação. E Ele não nos salvou pelo que Ele viu em nós. Mas Ele nos salvou apesar do que Ele viu em nós. Além de agradecermos pelo que Ele fez por nós, nós devemos mostrar humildade, paciência e tolerância em relação às pessoas que parecem indignas ou não merecedoras do nosso amor, da nossa compaixão. Pode ser que essas pessoas elas estejam espiritualmente fora do padrão de Deus, sejam espiritualmente grosseiras, rebeldes e até mesmo opostas totalmente a Deus. Mas nós também éramos como essas pessoas, antes de virmos para Deus. Mas Deus nos amou mesmo assim e nos recebeu. Não deveríamos nós, da mesma forma, em relação aos nossos companheiros pecadores, agir? E então temos o resumo aqui dessa parte 3, o amor do Pai aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Então nós vamos para a nossa conclusão. Então, a lição de hoje nos mostrou e nos ensinou um caminho completo. O Pai envia o Filho, nos concede o Espírito, estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Então nós confessamos a Cristo e amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão com Deus e uns com os outros. Nossa identidade como filhos de Deus nos garante confiança e nos ajuda a refletir o amor do Pai ao mundo. Então, para quem possa, de alguma forma, estar com o coração oscilando, vou deixar esse lembrete pastoral da Bíblia de aplicação pessoal, que diz assim: Deus enviou Jesus Cristo para morrer por todos nós, não para que nós fôssemos suficientemente bons, mas porque Ele nos amou. Sempre que você se sentir inseguro ou insegura a respeito do amor de Deus por você, lembre-se que Ele amou você antes mesmo de você se converter a Ele. Então, para a prática diária, a revista Ensinador Cristão, ela nos chama para a coerência. Ela diz assim: se quisermos tornar notória ao mundo a nossa experiência como filhos de Deus, precisamos remover da nossa forma de pensar e agir tudo aquilo que não corresponde à natureza divina, que a cada ato de renúncia ao pecado e submissão aos mandamentos divinos, o amor de Deus possa se aperfeiçoar em nós. Amém? Então terminamos aqui a lição de hoje.